Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia fenícia. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a arte e os ciclos da natureza, esse vídeo é para você. E assim, o deus Baal enfrentou o deus Mot, o deus da morte. O deus Baal foi derrotado, levado para o submundo e assim veio a grande escassez. 7 anos depois, a deusa Anat desceu ao submundo de Sheol e num duelo contra o deus Mot, a deusa Anat resgatou o deus Baal, que novamente se tornou o principal deus do paganismo fenício. Com as descobertas do sítio arqueológico de Ugarit, muitas dúvidas sobre o Antigo Testamento foram finalmente esclarecidas. Há cerca de 5.000 anos atrás, tribos nômades de origem semita, originárias na Península Arábica, iniciaram um processo de expansão. Atravessando uma região desértica que tinha à sua esquerda o rio Nilo e à direita as margens do rio Eufrates, essas tribos rumaram para o norte e se estabeleceram numa estreita faixa de terra com cerca de 40 quilômetros de largura e pouco mais de 200 quilômetros de extensão. Essas tribos chegaram então a uma área localizada entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do que conhecemos nos dias de hoje como a Síria, o Líbano e o norte de Israel, uma região que era ocupada por densas florestas de cedro. Esses povos, que se referiam às regiões onde habitavam como Canaã e se autodenominavam povos cananitas, foram conhecidos como os fenícios. O termo fenício é de origem grega e deriva da palavra fênix, cujo significado refere-se à cor púrpura do tecido feito, tingido e comercializado por esses povos. Os fenícios possuíam as costas litorâneas de suas praias repletas de um molusco denominado múrice. Desse molusco era extraído um corante utilizado para tingir tecidos muito procurados entre os príncipes, reis e imperadores de diversas regiões da antiguidade. Os fenícios eram especialistas em misturar diferentes espécies de crustáceos e adicionar ingredientes secretos extras para que apenas eles pudessem produzir a mais preciosa cor de todas, um roxo profundo, único na antiguidade, principalmente quando mantido na luz. Devido ao solo infértil, pedregoso e seco por influência dos desertos, os fenícios pouco desenvolveram a agricultura e a pecuária. Assim, apesar de o solo montanhoso dessas regiões não ser favorável ao desenvolvimento agrícola ou de rebanhos, o povo fenício percebeu a necessidade de se lançar ao mar e investiu no comércio com as cidades que eram margeadas pelo Mediterrâneo. Os fenícios fizeram parte dos povos que mais influenciaram toda a cultura ocidental. O comércio fenício era farto, englobando, além da tinta púrpura retirada dos moluscos, madeiras valiosas como o cedro do Líbano, o vinho, a prata, o cobre, artesanias em vidro e joias. Devido à fartura de madeira, os fenícios produziam embarcações denominadas galés, que eram consideradas como a melhor embarcação da antiguidade para se navegar no mar Mediterrâneo. As galés fenícias possuíam até 35 metros e 2 ou 3 fileiras de remos, de onde surgiram as categorias com o nome de birreme ou trirreme.
Cada galé fenícia possuía 2 ou 3 andares, com 60 remos cada um, e assim os fenícios dominaram o mar Mediterrâneo. As galés fenícias eram barcos rápidos e ágeis e ainda portavam um esporão de bronze em sua frente, usados para furar e afundar as embarcações inimigas. Assim, os fenícios dominaram as secretas rotas comerciais do Mediterrâneo por mais de 1000 anos e fundaram Cartago no norte da África muito antes da fundação de Roma. Os fenícios ainda atravessaram o Estreito de Gibraltar e chegaram às Ilhas Britânicas, onde comercializaram com os celtas desde o século 7 a.C., bem como atingiram a costa atlântica do continente africano. Os fenícios foram influenciados pelas rotas comerciais egípcias e gregas. Os egípcios compravam o cedro fenício para a construção de sarcófagos em madeira, que protegiam as múmias sagradas, e vendiam o papiro aos fenícios, que o revendiam para os gregos. Assim, a Fenícia era formada por um conjunto de cidades-estados altamente voltadas para o comércio e independentes entre si, como Biblos, de onde exportavam o papiro, Tiro, a principal rota comercial fenícia, Sidon, a mais antiga cidade fenícia, e Ugarit, onde se localizavam os principais centros artísticos e religiosos fenícios. Apesar de terem desenvolvido grandiosas cidades-estados independentes, os fenícios não chegaram a formar um império unificado. As cidades-estados frequentemente entravam em conflito entre si e podiam dominar umas às outras, embora também se ajudassem através de ligas e alianças. Os comerciantes fenícios eram muito poderosos e tão ricos quanto os nobres gregos, cretenses e macedônios. Os fenícios conheceram muitas culturas diferentes e dessa necessidade de navegar, que exigia conhecimentos complexos de cartografia, matemática e astronomia, e da necessidade de realizar o comércio, surgiu a comunicação em sua forma mais complexa. E assim, os fenícios criaram e deixaram seu maior legado para a humanidade. Os fenícios criaram o primeiro alfabeto. O alfabeto fonético fenício possuía 22 consoantes. Foram os gregos que posteriormente acrescentaram as vogais. Os fenícios se apropriaram das sílabas e as dividiram em letras, dando origem a uma comunicação oral com muitas nuances. O alfabeto fonético fenício foi a base para o desenvolvimento do comércio no Mediterrâneo e revolucionou os conceitos de escrita no Ocidente. Os fenícios tiveram contato com muitas culturas distintas e a mitologia fenícia refletia essa miscigenação. Assim, a mitologia fenícia era politeísta, sendo influenciada pelos caldeus, pelos filisteus, pelos assírios, pelos egípcios e pelos persas. Até 1930, o conhecimento sobre a mitologia fenícia era obtido através de raras fontes literárias, normalmente em papiro, presentes nos registros gregos e bíblicos posteriores à civilização fenícia. Porém, em 1929, foram descobertos na cidade de Ras Shamra, na Síria, as ruínas da antiga cidade de Ugarit. Da mesma maneira, já em 1960, foi localizado o sítio arqueológico de Tel Mardik, localizado na antiga cidade de Ebla. Lá foram encontrados aproximadamente 1.500 textos e fragmentos escritos pelos escribas fenícios em tábuas de argila e madeira, datados de 1300 a.C. Para os arqueólogos, os 3 principais textos encontrados foram
a lenda de Keret, o conto de Akat e o ciclo de Baal, que descreve a base simbólica dos ciclos da natureza presentes na mitologia fenícia. O ciclo de Baal é simbolizado pelo Ouroboros, um símbolo mágico que os fenícios herdaram dos egípcios e adaptaram à sua mitologia particular. O Ouroboros é um conceito simbolizado por uma serpente ou por um dragão que morde a sua própria cauda. O Ouroboros costuma ser representado pelo círculo, que indica, além do eterno retorno, a espiral da evolução, a dança sagrada da morte e ressurreição. O Ouroboros simboliza o ciclo da evolução voltada para si mesmo. O Ouroboros contém as ideias de movimento, continuidade, autofecundação e, por conseguinte, o eterno retorno. O ciclo de Baal é composto por 3 livros: a luta entre o deus Baal e o deus Iam, o palácio do deus Baal e a luta entre o deus Baal e o deus Mot. Nos dias de hoje, as tábuas do ciclo de Baal se encontram em Alepo, na Síria, e no Museu do Louvre, em Paris, na França. Segundo o ciclo de Baal, no início só havia El Elyon, o Deus Altíssimo, que separou os céus e a terra, criando as montanhas gêmeas Targizisi e Tarumag, para sustentarem as estrelas e os planetas acima dos oceanos da Terra. El era casado com Asherah, a rainha dos céus, e viviam lado a lado. El e Asherah tiveram 70 filhos denominados Elohim, que significa os filhos de El, e que compõem todo o panteão dos deuses fenícios. El criou o mar e deu de presente para o deus Iam, o deus das marés, das ondas e das correntezas oceânicas. El criou as nuvens e deu de presente para o deus Baal, o deus da chuva e da fertilidade. El criou as cavernas e os desertos e os deu de presente para Mot, o deus da morte e da escassez. Naquele tempo era inverno e o deus dos mares, o deus Iam, se encontrava enraivecido. O deus Iam exibia sua força em gigantescas ondas e se achava o mais importante dos deuses. O deus Iam exigiu de El que fosse construído um palácio de onde o deus Iam pudesse reinar. El residia na foz dos rios e, ciente da força do deus dos mares, Iam, ordenou que o deus das artes, denominado Kotar ou Akassis, fizesse um castelo para o deus Iam. Porém, um outro deus, o deus Baal, que trazia em si a fertilidade e que controlava as nuvens e as chuvas do alto do monte Zafon, não aceitou que Iam fosse considerado o mais poderoso e decidiu enfrentar o deus dos mares, o deus Iam. Para isso, o deus Baal pediu que o deus artesão Kotar ou Akassis criasse 2 raios mágicos, e assim o deus Baal aprendeu a controlar os raios das tempestades. Com seus raios, o deus Baal duelou com as bestas marinhas do deus Iam, e depois de 7 dias de luta, o deus Baal conseguiu acalmar e apaziguar as águas do deus Iam. E assim, o deus Baal se tornou o deus mais poderoso dentre os filhos de El. O deus Baal trouxe as chuvas e a fertilidade das terras e por isso foi aclamado e presenteado com oferendas e rituais pelos seres humanos. O deus Baal era um deus que se mostrava extremamente generoso. Sendo agraciado pelos seres humanos e percebendo sua força, o deus Baal exigiu um palácio para si.
Assim, o deus artesão Cotar, o Cassis, então construiu um palácio para o deus Baal, onde o deus Baal poderia organizar festas fartas com carne e vinho, e assim mostrar sua força aos demais deuses. O palácio do deus Baal inicialmente não tinha janelas. O deus Baal temia que o deus da morte, o deus Mot, pudesse entrar em sua residência e assim sequestrar as suas filhas. Porém, com o passar do tempo e mediante tantas colheitas férteis, o deus Baal foi se assumindo cada vez como o mais forte e poderoso e ordenou que fosse aberta uma janela, pois o deus Baal não temia mais o deus da morte, Mot. Assim, o deus artesão Cotar, o Cassis, construiu uma grande janela para Baal. O deus Baal, ao ver sua janela aberta, gritou fortemente, convidando o deus da morte, o deus Mot, para um jantar. Foi um grito tão forte que chegou aos ouvidos do deus Mot no submundo de Sheol, onde vivia o deus Mot e onde as almas eram interrogadas. Assim, o deus da morte aceitou sem receios o convite e foi até o castelo do deus Baal. O deus da morte ficou sem comer por dias e, ao chegar faminto ao castelo, esperando por um banquete farto do deus Baal, o deus da morte foi recebido apenas com pão e água. Mot, o deus da morte, então respondeu que, assim como um leão no deserto, o deus da morte só aceitava comer carne e sangue, e por ter sido recebido com pouca consideração e fartura, ficou muito desapontado, ofendido e furioso com o deus Baal. Assim, Mot engoliu Baal e o levou para o submundo de Sheol, onde o deus da morte devora suas vítimas mais poderosas, como se fossem cordeiros frágeis. Ao devorar Baal, vieram 7 anos de secas. Com a falta das chuvas, os deuses fenícios perceberam a ausência de Baal e sentiram sua falta. O trono de Baal, que estava vazio, precisava ser ocupado imediatamente por algum deus outro que trouxesse a fartura novamente. Então foi convocado o deus do orvalho, denominado Atar, para ocupar o trono de Baal. Porém, o trono do antigo deus era muito grande para o deus Atar, que não conseguiu ocupá-lo e trazer as terras férteis novamente. Assim, a irmã do deus Baal, a deusa da guerra Anat, resolveu resgatar o deus Baal ela mesma e desceu até o submundo de Sheol para, enfim, encontrar o deus Baal. Ao chegar no submundo de Sheol, a deusa Anat se deparou com o silêncio dos mortos e não encontrou seu irmão como imaginava. Porém, inesperadamente veio ao seu encontro o próprio deus da morte, o deus Mot, trazendo a notícia que o deus Baal já estava morto há 7 anos. A deusa da guerra continuou as buscas até que, sem paciência, a deusa Anat encurralou o deus Mot e o atacou com sua espada, cortando o deus da morte em pequenos pedaços que foram semeados na terra e serviram de comida para os pássaros. Com a morte do deus Mot, o deus Baal imediatamente ressuscitou e conseguiu fugir do submundo de Sheol. O deus Baal acompanhou sua irmã, a deusa Anat, e subiu novamente ao monte Zefon, ocupando seu trono e trazendo novamente a chuva e a fertilidade. 7 anos depois, o deus da morte, o deus Mot, novamente voltou a viver e também renasceu. O deus Mot
foi ao encontro do deus Baal em seu castelo. Porém, ao chegar no castelo do deus Baal, o deus da morte, o deus Mot, percebeu que Baal havia se tornado o filho preferido de El. E assim, o deus Mot ficou com medo e receio da força que juntos os deuses possuíam. E, assumindo sua inferioridade, o deus Mot aceitou que o deus Baal fosse o deus mais importante do panteão fenício. Na arte fenícia, o templo de Baal Shamim foi um antigo templo na cidade de Palmira, na Síria. O templo foi construído em homenagem ao deus cananita Baal Shamim, no final do século II a.C. O Templo de Baal era uma das estruturas antigas mais completas de Palmira. Em 1980, a Unesco designou o templo como Patrimônio Mundial. Em 2015, o Estado Islâmico do Iraque demoliu o templo de Baal Shamim depois de capturar Palmira durante a Guerra Civil Síria. A mitologia fenícia espelha o ciclo de vida e morte presente na natureza. A mitologia fenícia expressa a continuidade infinita das diferenças presentes na eterna mudança. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!